Jesus te ensina a oração secreta para dormir em paz. Você já sentiu que as preocupações não te deixam dormir? Que sua mente está tão agitada que, mesmo seu corpo estando cansado, o descanso não chega? Os minutos, as horas passam, e tudo o que você ouve é o eco dos seus pensamentos, enquanto a ansiedade consome a paz que você tanto deseja. E se eu te dissesse que Jesus tinha uma oração secreta que lhe permitia dormir em paz, independentemente das tempestades que o rodeavam? Uma oração tão poderosa que, se você a aplicar em sua vida, pode te libertar da ansiedade, do medo e da insônia que rouba seu descanso todas as noites. Esta oração não é apenas um conjunto de palavras, mas uma chave espiritual que abre a porta para um descanso profundo, seguro e restaurador nos braços do Pai. E hoje, neste vídeo, vou revelar qual é. Muitos acreditam que o sono é apenas um processo biológico, mas a Bíblia nos ensina que o descanso é um presente divino. Quando dormimos, não apenas recuperamos forças físicas, mas nosso espírito entra em um estado de comunhão com Deus. No entanto, há noites em que o inimigo tenta nos roubar esse descanso. Pensamentos de culpa, medo do futuro, preocupações com o dia de amanhã, tudo isso nos mantém acordados, fazendo-nos esquecer que Deus está no controle. Mas Jesus nos deixou um segredo em sua oração, um modelo de entrega total ao Pai, que, quando aplicado em nossas noites, nos permite dormir com a certeza de que não estamos sozinhos, de que Deus cuida de nós, de que nossos problemas não são maiores do que seu poder. Neste vídeo, vamos descobrir como Jesus enfrentou a noite mais sombria de sua vida e, ainda assim, encontrou paz na oração. Vamos explorar passagens bíblicas onde Jesus e outros servos de Deus nos ensinam a entregar nossas cargas antes de dormir. Ao final deste estudo, você terá aprendido uma oração baseada nas palavras de Jesus que transformará suas noites de angústia em noites de descanso e restauração. Mas antes de continuar, quero que você declare sua fé com um ato simples, mas poderoso. Escreva nos comentários: paz em Cristo. Essa frase será seu compromisso com a paz que Jesus quer te dar. Além disso, quando você comenta e dá um gostei neste vídeo, você ajuda para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam descansar no Senhor. É uma forma de compartilhar a palavra e permitir que outros também sejam libertos da insônia e da ansiedade. Então clique em gostei agora e comente paz em Cristo. Deus trouxe muitas pessoas a este vídeo com um propósito. Alguns já tentaram de tudo para dormir em paz: música relaxante, remédios, técnicas de respiração. Mas o que realmente precisam não é de um método humano, e sim de um descanso divino. Hoje o Espírito Santo vai te revelar o segredo que mudou a forma como Jesus enfrentava a noite. E tem mais. A penúltima lição deste estudo contém uma chave especial, uma revelação que pode desbloquear uma bênção na sua vida. Então fique até o final, porque o que vamos compartilhar aqui pode mudar a maneira como você dorme para sempre. Agora sim, prepare-se. Vamos começar com a primeira grande descoberta sobre a oração secreta de Jesus para dormir em paz. Jesus no jardim do Getsemane. A noite estava escura. O vento soprava entre as árvores do jardim. Jesus, sabendo que sua hora se aproximava, sentiu em sua alma uma angústia tão profunda que o levou a se prostrar em oração. Era o momento mais difícil de sua vida na terra, a noite anterior à sua crucificação. E, no entanto, em meio à tempestade interna que enfrentava, Jesus orou. O que ele disse nessa oração? Que palavras saíram de seus lábios no momento de maior ansiedade e temor? Se houve uma noite em que Jesus poderia ter perdido a paz, foi aquela. Seus discípulos dormiam, o momento de entrega estava perto e seu sofrimento mal começava. Mas em meio a tudo, ele nos deixou um modelo para entregar nossas cargas antes de dormir. Em Lucas 22, 41, 42 lemos:
E ele se apartou deles a uma distância como de um tiro de pedra, e posto de joelhos orou dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Aqui encontramos o primeiro segredo da oração de Jesus antes de enfrentar a noite mais difícil de sua vida: entrega. Jesus não negou sua angústia, não reprimiu sua dor. Pelo contrário, levou tudo ao Pai. Expressou seu desejo, mas o submeteu à vontade de Deus. Naquele momento, Jesus nos ensinou que a paz não vem quando tudo está resolvido, mas quando confiamos que Deus está no controle. Agora pense nisso. Se Jesus, o Filho de Deus, sentiu angústia e orou para entregá-la ao Pai, quanto mais nós precisamos fazer o mesmo antes de dormir. Quantas vezes nos deitamos com um peso no coração sem entregá-lo a Deus? Quantas noites passamos em claro por não dizer: Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha? O Evangelho de Lucas nos dá um detalhe a mais sobre essa cena. Em Lucas 22:43 diz: Então lhe apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Aqui vemos um princípio poderoso. Quando oramos como Jesus, Deus nos fortalece. Jesus não recebeu uma solução imediata para seu sofrimento, mas recebeu força para enfrentá-lo. Quando entregamos nossas preocupações em oração antes de dormir, não apenas nos livramos do peso, mas recebemos forças para o dia seguinte. Quantas vezes você já tentou dormir com a mente cheia de preocupações? E o que acontece? O sono não vem, o corpo se esgota, a ansiedade aumenta. Mas Jesus nos mostrou que a oração antes de dormir é o remédio para a angústia noturna. Então hoje quero te desafiar. Esta noite, antes de dormir, ore como Jesus no Getsemane. Não guarde nada, conte ao Pai o que te aflige, mas entregue tudo a Ele. Não durma com a carga em seus ombros. Durma sabendo que Deus te ouviu e que sua vontade é perfeita. Agora, quero que escreva nos comentários uma frase poderosa para afirmar sua fé. Senhor, em tuas mãos deixo minha ansiedade. Ao escrever, você declara que hoje começa a praticar a oração de entrega antes de dormir. Além disso, clique em gostei no vídeo, pois assim você ajuda mais pessoas a descobrirem esta mensagem e a aprenderem a descansar em Cristo. Mas aqui não termina o segredo de Jesus. Ainda há mais. A oração do Getsemane nos mostra a entrega, mas existe outra oração de Jesus que nos revela como receber a paz que excede todo o entendimento. No próximo tópico, vamos descobrir isso. O Salmo 4:8 e o descanso no Senhor. A noite chega. O mundo se silencia pouco a pouco, mas dentro de você ainda há inquietude. O dia foi cheio de preocupações, problemas sem solução e cargas pesadas. Sua mente continua trabalhando, repassando cada erro, cada incerteza do amanhã. Você tenta dormir, mas algo te impede. Porém, Deus já nos deixou uma promessa na sua palavra. Uma promessa que, se você crer e aplicar, mudará para sempre sua forma de descansar. Está no Salmo 4:8, que diz: Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Que declaração poderosa! Nestas poucas palavras, o rei Davi nos revela um segredo que muitos ignoram. O descanso não vem do mundo, mas de Deus. Pense nisso. Davi era um homem perseguido, cercado de inimigos, enfrentando perigos constantes. Ainda assim, conseguiu escrever essas palavras. Como isso é possível? A resposta é simples. Davi não confiava em suas circunstâncias, e sim em Deus. E você? Em que está confiando antes de dormir? Hoje em dia, muitos tentam dormir em paz, usando métodos humanos. Alguns dependem de remédios. Outros ouvem música relaxante. Muitos veem TV até pegarem no sono. Outros se perdem nas redes sociais até o cansaço vencê-los. Mas Davi nos diz que o segredo do descanso não está em nada disso. Está em confiar em Deus. A chave do Salmo 4:8 está na última frase. Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança.
Aqui está a verdade que muda tudo. A paz para dormir não é um sentimento, é uma decisão de confiança. Não é que Davi sentia paz antes de se deitar. É que ele decidia confiar em Deus, e essa confiança trazia paz. Jesus viveu da mesma maneira. Mesmo em meio a tempestades, traições e provações, ele nunca perdeu a paz. Ele sabia que o Pai tinha o controle. E hoje, você pode fazer o mesmo. Então, nesta noite, quando for dormir, declare o Salmo 4:8 sobre sua vida. Não se deite com preocupações. Antes de fechar os olhos, diga com fé: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Se fizer isso, estará aplicando um poderoso princípio espiritual. Não estará confiando nas circunstâncias, mas em Deus. E quando você confia em Deus, a paz chega. Agora, quero que reforce essa verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, confio em Ti e descansarei em paz. Ao fazer isso, você estará declarando que não será escravo da insônia, da ansiedade, nem do medo. Você está escolhendo confiar em Deus para dormir em paz. E se ainda não fez isso, clique em gostei no vídeo. Cada gostei é uma forma de expandir este ensino para que mais pessoas descubram que em Deus encontramos o verdadeiro descanso. Mas ainda há mais o que aprender. Jesus nos deixou outra promessa sobre a paz, que excede todo entendimento. No próximo tópico, vamos descobrir como entregar nossas cargas a Deus para receber essa paz sobrenatural. A paz que excede todo entendimento, Filipenses 4:6-7. Você já sentiu que sua mente se torna um campo de batalha antes de dormir? Você se deita, mas os pensamentos começam a te atacar. Preocupações com o amanhã, arrependimentos do passado, medo do que pode acontecer. Você sente que o descanso é impossível, pois dentro de você há uma tormenta que não para. Mas e se eu te disser que Jesus nos deixou um presente capaz de silenciar essa tempestade? Um presente que pode trazer paz ao seu coração, mesmo em meio aos maiores problemas. Em Filipenses 4:6-7, o apóstolo Paulo nos revela um segredo espiritual poderoso. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Aqui está a chave. Se queremos dormir em paz, precisamos deixar de lado a ansiedade e levar cada preocupação diante de Deus em oração. Observe a estrutura desta passagem. Não se preocupe com nada. Deus não quer que a ansiedade governe sua vida. Leve tudo a Deus em oração. Não guarde dentro de você o que deve ser entregue a Ele. Faça isso com ações de graças. Não peça apenas, agradeça porque Deus já está agindo. Então a paz de Deus encherá seu coração e sua mente. Percebe o quão incrível é isso? A paz de Deus não é uma paz comum. Não depende das circunstâncias, mas excede todo o entendimento. Isso significa que você pode estar cercado de problemas e mesmo assim dormir tranquilo. Foi exatamente o que Jesus viveu. Quando ele dormia no barco em meio à tempestade, Marcos 4:35-41, os discípulos estavam apavorados, mas Jesus descansava. Por quê? Porque sua confiança não estava no clima, mas no Pai. E você? Onde está sua confiança quando tenta dormir? Se a sua paz depende de os problemas desaparecerem, você nunca a encontrará. Mas se sua paz depende de Deus, você poderá descansar mesmo em meio à tempestade. Esta noite, antes de dormir, coloque em prática Filipenses 4:6-7. Antes de dormir, ore e entregue a Deus suas preocupações. Não guarde nada. Conte ao Senhor cada carga, cada medo, cada angústia. Agradeça pelo que Ele já está fazendo, mesmo que você ainda não veja. E então descanse, sabendo que a paz de Deus guardará seu coração e sua mente.
Quero que você reforce essa verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, entrego minhas cargas e recebo tua paz. Ao fazer isso, você estará declarando que hoje decide confiar em Deus e receber a paz que excede todo o entendimento. E se ainda não o fez, clique em gostei no vídeo. Cada gostei é uma forma de dizer ao YouTube que esta mensagem deve chegar a mais pessoas que precisam aprender a descansar em Deus. Mas isso é só o começo. Jesus nos deixou mais exemplos de como viver uma vida de paz e descanso no Pai. No próximo tópico, vamos ver o exemplo de Daniel e como sua disciplina de oração lhe permitiu dormir em paz, mesmo diante do perigo de morte. O exemplo de Daniel na oração. Imagine que sua vida está em perigo, que um decreto de morte foi assinado contra você. Você conseguiria dormir em paz, sabendo que, ao amanhecer, poderia perder tudo? Para muitos, isso seria causa de insônia, angústia e desespero. Mas houve um homem na Bíblia que, mesmo nessa situação, encontrou descanso em Deus. Esse homem foi Daniel. Daniel era um homem de oração. Orava 3 vezes ao dia, independentemente das circunstâncias. Quando o rei Dário foi enganado por seus conselheiros a assinar um decreto que proibia orar a qualquer deus que não fosse ele, Daniel não se escondeu nem deixou de orar. Em Daniel 6:10, a Bíblia diz: Quando Daniel soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa e, tendo as janelas do seu quarto abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Que poderoso! Daniel não deixou que a ameaça de morte o afastasse de sua comunhão com Deus. Continuou orando, continuou confiando e continuou descansando na presença do Senhor. E aqui há um detalhe impressionante. A oração de Daniel não era de desespero, mas de gratidão. A Bíblia diz que ele orava e dava graças. Mesmo em meio à crise, Daniel não perdeu a paz. E o que aconteceu depois? Ele foi lançado na cova dos leões. Humanamente, isso era uma sentença de morte. Mas enquanto Daniel dormia cercado de leões, Deus enviou um anjo para fechar as bocas deles. E aqui está o mais surpreendente. Quem você acha que dormiu melhor naquela noite? Daniel na cova ou o rei Dário em seu palácio? A resposta está em Daniel 6:18. Então o rei se foi para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. O rei, que tinha todo o poder e riquezas, não conseguiu dormir. Mas Daniel, que estava em uma situação de vida ou morte, descansou na paz de Deus. O que isso nos ensina? Que a paz e o descanso não dependem das nossas circunstâncias, mas da nossa comunhão com Deus. Daniel pôde dormir cercado de leões porque sabia que Deus estava com ele. Quantas vezes você deixa que os leões da sua vida te roubem o sono? Problemas, preocupações, dúvidas, são rugidos que tentam tirar sua paz. Mas se você confiar em Deus como Daniel, poderá dormir tranquilo, sabendo que Ele está ao seu lado. Nesta noite, antes de dormir, siga o exemplo de Daniel. Ore com gratidão, independentemente do que você esteja enfrentando. Entregue suas preocupações a Deus, sabendo que Ele tem o controle. Confie que o mesmo Deus que fechou a boca dos leões está com você. Agora, quero que você declare essa verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, confio em Ti e dormirei em paz. Ao fazer isso, você estará reafirmando que hoje decide confiar em Deus, independentemente das circunstâncias. E se ainda não o fez, clique em gostei no vídeo. Cada gostei ajuda para que mais pessoas descubram como encontrar descanso em Deus. Mas o ensino não termina aqui. Jesus também nos deixou um exemplo impressionante de confiança e descanso em meio à tempestade. No próximo tópico, veremos como Jesus pôde dormir em paz, enquanto seus discípulos entravam em pânico.
O descanso de Jesus na tempestade. Imagine isso. Você está em um pequeno barco, em meio a um mar agitado. O vento é feroz, as ondas batem com força, a água entra na embarcação e tudo indica que ela vai afundar. Ao seu redor, o medo é palpável. Todos gritam, correm, tentam controlar a situação, mas o pânico domina. Agora me diga, você conseguiria dormir em meio a essa tempestade? Parece impossível, certo? Mas Jesus fez exatamente isso. Em Marcos 4:35-41, encontramos uma cena impressionante. Jesus e seus discípulos cruzavam o mar da Galileia quando, de repente, surgiu uma grande tempestade. O barco estava prestes a afundar, mas em meio a tudo isso, Jesus dormia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Marcos 4:38. Que contraste impressionante. Enquanto os discípulos estavam cheios de medo, Jesus estava em paz. Enquanto eles acreditavam que iam morrer, Jesus descansava. Aqui há um princípio espiritual poderoso. Jesus não dormia porque a tempestade não existia, mas porque ele confiava no Pai. E você? Quantas vezes permitiu que as tempestades da vida roubassem seu descanso? Os discípulos olhavam para as ondas e viam perigo. Jesus fechava os olhos e via seu Pai no controle. Aqui está a grande verdade que precisamos aprender. Se Jesus pôde dormir na tempestade, nós também podemos. E o mais surpreendente é o que aconteceu depois. Jesus, com uma só palavra, acalmou o vento e o mar. Então ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou, e houve grande bonança. Marcos 4:39. Jesus não apenas dormia em paz, como também tinha autoridade sobre a tempestade. Hoje eu te pergunto, qual tempestade está roubando o seu descanso? Talvez seja uma crise familiar, problemas financeiros, preocupações sobre o futuro. Mas a boa notícia é que o mesmo Jesus que acalmou a tempestade continua tendo poder sobre qualquer situação que você enfrente. Se hoje você sente que as ondas da vida estão te afundando, faça o que os discípulos fizeram. Recorra a Jesus. Antes de dormir esta noite, faça uma oração e diga ao Senhor: Jesus, hoje entrego minhas tempestades em tuas mãos. Sei que tu tens o controle e posso descansar em tua paz. Agora quero que você reforce essa verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Jesus é minha paz na tempestade. Ao fazer isso, você estará declarando que nada nem ninguém poderá roubar a paz que Cristo te deu. E se ainda não fez, clique em gostei no vídeo. Cada gostei é uma forma de compartilhar essa verdade com outros que precisam aprender a descansar em Jesus. Mas ainda há mais. Jesus nos deixou uma oração que nos ensina a confiar em Deus em cada aspecto de nossa vida, inclusive nosso descanso. No próximo tópico, exploraremos como o Pai Nosso nos ensina a dormir em paz. O Pai Nosso como oração noturna. Quando os discípulos viram Jesus orar, perceberam algo diferente nele. Sua forma de falar com o Pai não era fria nem ritualista, mas cheia de confiança, intimidade e poder. Foi por isso que um dia eles disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1. Jesus respondeu com uma oração que se tornaria a mais conhecida de toda a história: o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. Lucas 11:2-4. O que muitos não sabem é que essa oração é perfeita para fazer antes de dormir. Se analisarmos o Pai Nosso, encontramos 5 elementos que nos ajudam a dormir em paz. Pai Nosso que estás nos céus. Lembra-nos de que não estamos sozinhos. Não importa quão difícil tenha sido o dia, temos um Pai amoroso que cuida de nós.
Seja feita a tua vontade. Ensina-nos a entregar nossas preocupações a Deus. Em vez de levar nossas cargas para a cama, podemos deixá-las nas mãos dele. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ajuda-nos a confiar na provisão de Deus. Não precisamos nos preocupar com o amanhã, pois Deus já tem o controle. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos. Liberta-nos da culpa e do rancor. Não há nada pior que se deitar com o coração cheio de amargura. Perdoar e receber perdão nos permite dormir com a alma em paz. Livra-nos do mal. Cobre-nos com a proteção divina. Quando oramos isso, estamos declarando que nenhum ataque do inimigo nos tocará, pois Deus nos guarda. Agora me diga, que melhor oração para fazer antes de dormir do que esta? Jesus nos deixou o Pai Nosso como um modelo de oração que nos ensina a confiar, a entregar nossas preocupações e a descansar no amor do Pai. Se você tem lutado com noites de insônia, ansiedade ou medo, encorajo você a orar o Pai Nosso antes de dormir. Não como uma repetição vazia, mas como uma oração profunda, entregando cada palavra com fé. Hoje eu quero te desafiar. Esta noite, antes de dormir, ore o Pai Nosso com um coração sincero e experimente a paz que só Deus pode dar. Agora, quero que você declare esta verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Pai, em tuas mãos entrego meu descanso. Ao fazer isso, você estará entregando sua noite a Deus e afirmando que confia na paz dele. E se ainda não o fez, clique em gostei no vídeo. Cada gostei é uma forma de divulgar este ensino para mais pessoas que precisam aprender a descansar em Deus. Mas há algo mais. Na Bíblia, encontramos uma mulher que também enfrentou noites de angústia e aprendeu a entregar tudo em oração. No próximo tópico, veremos a história de Ana e como sua oração a levou a um descanso verdadeiro. A oração de Ana e a entrega de cargas a Deus. Você já chorou na escuridão da noite sem que ninguém soubesse? Aqueles momentos em que o peso da vida é tão grande que você sente que não aguenta mais, que ninguém entende sua dor, que o silêncio da noite amplifica sua angústia. Ana sabia o que era isso. Em 1 Samuel 1, encontramos a história de uma mulher que passava noites em pranto, carregada de tristeza e desespero. Ana era estéril, e naquela época não poder ter filhos era visto como uma maldição. Além disso, sua rival Penina a atormentava, zombando de sua condição. Dia e noite, Ana vivia na angústia, e a tristeza a consumia. Mas uma noite, algo mudou. Em vez de continuar sofrendo em silêncio, Ana fez algo diferente. Levantou-se e derramou sua alma diante de Deus. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. 1 Samuel 1:10. Aqui está o primeiro segredo. Ana não reprimiu sua dor, mas a levou em oração ao único que podia ajudá-la. Muitos de nós cometemos o erro de levar nossas cargas para a cama em vez de levá-las a Deus. Deitamos com a mente cheia de preocupações, com o coração ferido, com ansiedade pelo amanhã, e isso nos rouba a paz. Mas Ana entendeu que a oração é o lugar onde deixamos nossas cargas. E o que aconteceu depois de sua oração? Então lhe respondeu Eli e disse: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. 1 Samuel 1:17. E aqui está o mais impactante. Assim a mulher se foi pelo seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. 1 Samuel 1:18. Ana ainda não havia recebido seu milagre, mas já havia recebido paz. Antes de sua situação mudar, seu coração já havia mudado. Por quê? Porque quando oramos e entregamos nossa carga a Deus, a paz vem antes mesmo da resposta. Esta é a chave para dormir em paz. Não espere que tudo se resolva para descansar. Descanse porque Deus já está agindo, mesmo que você ainda não veja. Se hoje te custa dormir por ansiedade, se as preocupações não te dão sossego, faça como Ana.
Derrame sua alma diante de Deus. Não guarde nada. Entregue tudo a Ele. Depois, levante-se em paz, pois Deus ouviu sua oração. Nesta noite, antes de dormir, faça uma oração sincera e diga ao Senhor: Senhor, entrego minha carga a Ti. Confio que Tu tens o controle e, em paz, me deitarei e dormirei. Agora quero que você reforce essa verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, deixo minha carga em Tuas mãos. Ao fazer isso, você estará declarando que hoje decide confiar em Deus e receber sua paz. E se ainda não o fez, clique em gostei no vídeo. Cada gostei ajuda para que mais pessoas descubram como encontrar descanso em Deus. Mas aqui não termina a mensagem. A Bíblia tem uma promessa que nos assegura que, se confiarmos em Deus, Ele nos guardará em perfeita paz. No próximo tópico, descobriremos Isaías 26:3 e o segredo de viver em um descanso sobrenatural. Isaías 26:3. Tu guardarás em perfeita paz. Imagine ter uma paz tão profunda que nada nem ninguém possa tirá-la de você. Uma paz que não depende das circunstâncias, do dinheiro, do sucesso, nem da ausência de problemas. Uma paz inabalável, sobrenatural, constante. Deus nos prometeu essa paz. Em Isaías 26:3, encontramos uma das declarações mais poderosas sobre descanso em Deus. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Que promessa impressionante! Aqui há duas coisas que precisamos entender. É Deus quem nos guarda em paz. Não é a nossa força ou capacidade de relaxar ou controlar a ansiedade. É Deus quem nos protege e nos cobre com sua paz. O requisito é que nossa mente esteja firme nele. E o que isso significa? Significa que se à noite nossa mente está cheia de preocupações, ansiedade e medo, dificilmente teremos paz. Mas, se em vez disso enchermos nossos pensamentos com a verdade de Deus, sua paz nos guardará. O segredo da paz perfeita. O texto em hebraico usa a expressão shalom, shalom, que significa paz em sua máxima expressão. Não é uma paz momentânea, não é uma tranquilidade passageira. É uma paz total, perfeita, estável, que cobre todas as áreas da nossa vida. Como podemos experimentar essa paz antes de dormir? Mude seus pensamentos antes de se deitar. Em vez de meditar em problemas, medite na palavra de Deus. Em vez de repetir preocupações, declare promessas. Em vez de imaginar o pior, lembre-se de que Deus está no controle. Ore entregando sua confiança a Deus. Não durma sem antes dizer ao Senhor: Pai, confio em Ti. Sei que tens o controle da minha vida e do meu futuro. Crie uma rotina de paz noturna. Antes de dormir, desligue as distrações e dedique alguns minutos à oração e ao louvor. Encha sua mente com o que edifica. Não vá para a cama com as notícias negativas do dia, mas sim com a presença de Deus em seu coração. Se você praticar isso, verá como a insônia, a ansiedade e a inquietação desaparecem, pois Deus guardará em perfeita paz aquele que confia nele. Esta noite, antes de dormir, declare Isaías 26:3 sobre sua vida. Diga ao Senhor: Pai, minha confiança está em Ti. Guarda-me em perfeita paz esta noite, pois minha mente e meu coração descansam na Tua fidelidade. Agora quero que você reforce essa verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, em Ti confio e descanso em Tua paz. Ao fazer isso, você estará declarando que hoje decide receber a paz de Deus em sua vida. E se ainda não fez, clique em gostei no vídeo. Cada gostei ajuda para que mais pessoas descubram como encontrar descanso em Deus. Mas ainda há mais. Jesus não apenas nos deixou uma promessa de paz, mas orou especificamente por nós para que vivêssemos nessa paz. No próximo tópico, exploraremos a oração sacerdotal de Jesus em João 17 e como essa intercessão nos dá segurança ao dormir.
Jesus e a oração sacerdotal, João 17. Imagine isso. Jesus sabia que estava prestes a enfrentar a cruz. Sabia que seria traído, espancado, humilhado e crucificado. Mas naquela noite crucial, antes de ser preso, ele fez algo impressionante. Orou por você. Em João 17, encontramos o que é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. É um momento único em que ele intercede pelos seus discípulos e por todos os que viriam a crer nele. Em João 17:9, Jesus diz: Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste porque são teus. E mais adiante, em João 17:20, ele faz algo ainda mais poderoso. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Aqui você está incluído. Jesus orou por você antes mesmo de você nascer. Consegue imaginar o que isso significa? Jesus sabia que enfrentaríamos noites de angústia, de medo, de incerteza. Sabia que o inimigo tentaria roubar nossa paz, mas em sua oração, ele pediu algo especial para nós. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. João 17:11. Jesus pediu que fôssemos guardados pelo Pai. E mais adiante, disse algo que nos enche de esperança. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. No João 14:27, a paz que Jesus orou para você. Quando Jesus orou em João 17, ele estava garantindo que você e eu pudéssemos viver na sua paz. Não uma paz humana, mas sua paz perfeita. Não uma paz que depende das circunstâncias, mas que transcende o entendimento. Não uma paz temporária, mas eterna. Se Jesus orou para que vivêssemos em paz, por que ainda permitimos que o medo roube nosso descanso? Nesta noite, antes de dormir, lembre-se de que o próprio Jesus intercedeu por você. Ele pediu para que você fosse guardado. Ele declarou paz sobre sua vida. Ele te deu a segurança de que, não importam as tempestades, sua paz está contigo. Então hoje, descanse na oração de Jesus. Quando você se deitar, repita em seu coração: Senhor, descanso em tua paz, porque sei que tu oraste por mim. Agora quero que você reforce essa verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Jesus orou por mim e eu descanso em sua paz. Ao fazer isso, você estará declarando que hoje recebe a paz que Cristo já garantiu para a sua vida. E se ainda não fez, clique em gostei no vídeo. Cada gostei é uma forma de compartilhar esta mensagem com mais pessoas que precisam aprender a descansar em Jesus. Mas há algo mais. Jesus também nos ensinou outro princípio poderoso sobre a paz: a gratidão. No próximo tópico, veremos como a ação de graças transforma nossas noites e nos leva a um descanso profundo em Deus. A importância da gratidão na oração noturna. Você já se deitou sentindo-se vazio, como se nada em sua vida estivesse certo? Muitas vezes, terminamos o dia pensando no que nos falta, no que deu errado, no que ainda não alcançamos. Nossa mente se enche de queixas e preocupações, e isso nos rouba a paz. Mas Jesus nos ensinou um segredo para transformar nossas noites: a gratidão. Em 1 Tessalonicenses 5, 16, 18, a Bíblia diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. A gratidão abre a porta para a paz. Muitas vezes acreditamos que precisamos que as circunstâncias mudem para ter paz. Mas a gratidão nos ensina a ver a bênção de Deus, mesmo em meio aos desafios. O próprio Jesus nos mostrou esse princípio. Antes de fazer milagres, antes de multiplicar os pães e peixes, antes de ressuscitar Lázaro, ele dava graças. Em João 11:41, quando Jesus ia ressuscitar Lázaro, ele não começou pedindo, mas agradecendo. Pai, graças te dou porque me ouviste. E isso antes de Lázaro sair do túmulo.
A gratidão não é apenas um sentimento, é uma decisão de fé. É olhar para o que Deus fez e confiar no que Ele ainda fará. Como a gratidão transforma seu sono. Se todas as noites você se deita com ansiedade, é hora de mudar seu foco. Antes de dormir, em vez de repassar seus problemas, comece a recordar suas bênçãos. Agradeça pela vida, agradeça pela saúde que você tem. Agradeça porque Deus te sustentou até aqui. Agradeça porque a fidelidade dele é eterna. Quando você enche seu coração de gratidão, não há espaço para medo, preocupação ou ansiedade. Jesus quer que aprendamos a descansar na segurança de que se hoje respiramos, é porque Deus ainda tem um propósito para nós. Esta noite, antes de dormir, dedique alguns minutos para agradecer. Ore e diga ao Senhor: Pai, obrigado por este dia. Sei que nem tudo foi perfeito, mas Tu estiveste comigo. Hoje, escolho focar nas Tuas bênçãos e dormir em paz. Agora, quero que você reforce essa verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, escolho agradecer e descansar em Ti. Ao fazer isso, você estará declarando que hoje decide encerrar suas noites com gratidão e paz. E se ainda não o fez, clique em gostei no vídeo. Cada gostei ajuda mais pessoas a descobrirem como a gratidão em Deus transforma o descanso. Mas ainda temos mais. Deus nos deixou uma promessa de proteção para nossas noites, um trecho que nos garante que podemos dormir sob a sombra do Altíssimo. No próximo tópico, vamos explorar o Salmo 91 e a segurança de descansar à sombra do Onipotente. O Salmo 91 e a proteção noturna. Você já sentiu medo ao dormir? Talvez isso já tenha acontecido. Você apaga as luzes, deita, mas sente uma inquietude estranha. Pensamentos de temor invadem sua mente. E se algo ruim acontecer enquanto durmo? E se eu não acordar? E se o inimigo atacar de noite? Mas Deus não quer que seus filhos vivam com medo. Ele nos deixou uma promessa poderosa de proteção enquanto dormimos. O Salmo 91. Uma promessa de segurança na noite. O Salmo 91 é um dos trechos mais fortes da Bíblia sobre a proteção divina. Nele, Deus nos dá a garantia de que Ele nos guarda de dia e de noite. No Salmo 91, 2 diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quando você dorme, não está desprotegido. Está sob a sombra do Altíssimo. E mais adiante, no Salmo 91, 5, Deus faz uma promessa específica para a noite. Não temerás o terror noturno, nem seta que voe de dia. Não temerás o terror noturno. Isso significa que nenhum espírito de medo, nenhum pesadelo, nenhuma opressão poderá te atingir. Deus te cerca. Sua presença é um escudo sobre sua vida, como ativar a proteção do Salmo 91 antes de dormir. Esta promessa não é apenas um belo poema, mas uma realidade para aqueles que decidem confiar em Deus. Declare o Salmo 91 antes de dormir. Leia ou repita em oração esses versículos, crendo em cada palavra. Entregue sua noite a Deus. Não se deite com medo. Antes de dormir, diga: Senhor, descanso em Tua paz, pois sei que me proteges. Rejeite o temor. O medo é uma ferramenta do inimigo para roubar seu descanso. Quando o medo vier, responda com fé: O Senhor é meu refúgio, confio nele. Deus vela por você enquanto dorme. Você não precisa temer a escuridão ou os ataques do inimigo. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões com Daniel é o Deus que protege seu quarto. Esta noite, antes de dormir, declare o Salmo 91 sobre sua vida. Ore e diga: Pai, eu me coloco debaixo do Teu abrigo. Tu és meu refúgio e minha fortaleza. Dormirei confiante, pois Tua presença me guarda e protege. Agora quero que você reforce essa verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Durmo à sombra do Altíssimo.
Ao fazer isso, você declara que confia na proteção divina sobre suas noites. E se ainda não o fez, clique em gostei no vídeo. Cada gostei ajuda para que mais pessoas descubram como confiar em Deus para dormir em paz. Mas há algo ainda mais profundo. Houve um homem na Bíblia que enfrentou a morte, mas ainda assim pôde dormir em paz, pois sabia que Deus tinha o controle. No próximo tópico, descobriremos a história de Pedro na prisão e como sua confiança em Deus lhe permitiu descansar em meio ao perigo. Pedro na prisão e seu descanso em Deus. Imagine isto. Você está em uma prisão escura, com correntes em suas mãos e pés. Você sabe que, ao amanhecer, será executado. Não há escapatória, não há esperança. Como reagiria? Muitos ficariam em pânico, chorando, suplicando por uma saída. Mas a Bíblia nos mostra um homem que, nessa mesma situação, fez algo surpreendente. Dormiu profundamente. Esse homem foi Pedro. Em Atos 12:6, a Bíblia diz: quando Herodes estava para apresentá-lo, nessa mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Dormir em paz em meio ao perigo. Como Pedro pôde dormir em uma situação dessas? Ele sabia que, humanamente, não havia esperança. Mas sua confiança não estava nas circunstâncias, e sim em Deus. Pedro entendeu o que muitos ainda não aprenderam. O medo não resolve nada. A ansiedade não muda o futuro. Se Deus tem o controle, então posso descansar. Deus enviou um anjo enquanto Pedro dormia. O mais impressionante é o que aconteceu depois. Enquanto Pedro dormia, Deus já estava agindo. Em Atos 12:7 diz: e eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Você percebe? Pedro dormia em paz. E enquanto dormia, Deus preparava sua libertação. Aqui há um princípio poderoso. Quando confiamos em Deus e descansamos nele, Ele trabalha em nosso favor. Quantas vezes você já ficou acordado se preocupando com algo que Deus já tem sob controle? Quantas noites você perdeu o sono com problemas que Deus pode resolver? Pedro nos ensina que mesmo que o inimigo tente nos prender, Deus sempre tem a última palavra. Como aplicar a fé de Pedro nas suas noites? Entregue sua noite a Deus. Antes de dormir, diga: Senhor, hoje decido confiar em Ti. Não vou me preocupar, pois sei que cuidas de mim. Rejeite o medo e a ansiedade. Quando o medo tentar invadir sua mente, responda com fé: se Deus é por mim, quem será contra mim? Acredite que enquanto você dorme, Deus age. Assim como Deus enviou um anjo para libertar Pedro enquanto ele dormia, ele pode trazer soluções para a sua vida enquanto você descansa. Esta noite, antes de dormir, faça uma oração de confiança e entrega. Diga ao Senhor: Pai, assim como Pedro, eu também vou dormir em paz. Não importa o que eu enfrente, sei que Tu tens o controle e minha vida está em Tuas mãos. Agora, quero que você reforce essa verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, confio em Ti e descanso em paz. Ao fazer isso, você estará declarando que hoje decide dormir com a paz que só Deus pode dar. E se ainda não fez, clique em gostei no vídeo. Cada gostei ajuda para que mais pessoas descubram como confiar em Deus e dormir em paz. Mas ainda há mais. Jesus também nos ensinou a confiar plenamente em Deus em sua última oração na cruz. No próximo tópico, vamos explorar a oração de Jesus antes de morrer e como ela nos ensina a entregar nossa vida a Deus a cada noite. A oração de Jesus na cruz: Pai, nas Tuas mãos entrego o meu espírito. Pense nisto. Jesus estava pendurado na cruz, agonizando, sofrendo a maior dor imaginável. Suas forças se esgotavam, seu corpo estava destroçado e as trevas cobriam a terra.
Era o momento mais difícil de sua vida. E nesse instante, Jesus fez algo incrível. Ele orou. Em Lucas 23:46, a Bíblia diz: E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Esta foi sua última oração antes de morrer. Mas aqui há algo assombroso. Jesus não morreu com medo, e sim com confiança. Ele entregou seu espírito nas mãos do Pai. E ao fazer isso, deixou-nos um ensinamento profundo sobre como confiar em Deus até o fim. O que essa oração nos ensina para nossas noites? Toda vez que você vai dormir, de certa forma, é como se morresse por algumas horas. Você fecha os olhos, sua consciência se apaga e você entra em um estado em que já não tem controle. Você já pensou nisso? O sono é um ato de confiança. Por isso, antes de dormir, devemos fazer o mesmo que Jesus, entregar-nos nas mãos do Pai. Pai, em tuas mãos entrego o meu descanso. Se Jesus, no momento de maior sofrimento, confiou sua vida ao Pai, quanto mais nós devemos confiar a cada noite antes de dormir. Esta é a chave para dormir em paz. Entregue sua vida a Deus todas as noites. Não se deite com preocupações. Diga: Pai, entrego minha vida e meu descanso em tuas mãos. Confie que Deus cuida de você. Jesus não temeu a morte porque sabia que o Pai estava com ele. Você também não deve temer a noite, pois Deus vela por você. Declare que o inimigo não tem poder sobre o seu descanso. Assim como Jesus venceu a morte, você pode vencer a insônia, a ansiedade e o medo pela autoridade de Deus. Esta noite, antes de dormir, faça esta oração: Pai, em tuas mãos entrego minha vida e meu descanso. Sei que tu cuidas de mim e que acordarei com novas forças, pois confio em ti. Agora, quero que você reforce essa verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, em tuas mãos entrego meu descanso. Ao fazer isso, você estará declarando que hoje decide dormir com a paz que Jesus nos ensinou. E se ainda não fez, clique em gostei no vídeo. Cada gostei é uma forma de ajudar mais pessoas a descobrirem como confiar em Deus para dormir em paz. Mas ainda há mais. O descanso verdadeiro não vem apenas das nossas orações, mas também do Espírito Santo, que intercede por nós e nos enche de paz. No próximo tópico, vamos explorar o poder do Espírito Santo na oração noturna. O poder do Espírito Santo na oração noturna. Você já se sentiu tão esgotado que nem tem forças para orar? Você se ajoelha, tenta falar com Deus, mas as palavras não saem. O cansaço, a preocupação ou a dor te deixam sem fôlego. Só há um silêncio pesado em sua alma. Mas aqui está a boa notícia. Você não precisa orar sozinho. Em Romanos 8:26 a Bíblia diz: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que promessa maravilhosa! Quando você não tem palavras, o Espírito Santo ora por você. Quando você se sente fraco, o Espírito te fortalece. Quando você não sabe como se expressar, ele intercede com gemidos que vão além da linguagem humana. O Espírito Santo, seu companheiro nas noites difíceis. Muitas pessoas lutam contra a ansiedade noturna. As preocupações parecem se intensificar quando tudo está em silêncio. A solidão da noite, às vezes, torna-se um campo de batalha na mente. Mas aqui está a chave: você não dorme sozinho. Jesus prometeu nos enviar o Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco em todo momento. Em João 14:26, Jesus disse: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E sabe o que isso significa? Quando você se deita preocupado, o Espírito Santo te lembra de que Deus tem o controle. Quando o medo tenta roubar sua paz, ele traz à sua mente as promessas da palavra. Quando você sente que não aguenta mais, ele intercede por você. Como deixar o Espírito Santo te guiar na oração noturna?
Antes de dormir, peça ao Espírito Santo que assuma o controle do seu descanso. Diga: Espírito Santo, enche minha mente e meu coração com tua paz. Permita que ele interceda por você. Não se preocupe se não souber o que dizer. Apenas fique em sua presença e deixe que ele fale por você. Ouça sua voz por meio da palavra. Medite em um versículo antes de dormir e deixe que o Espírito Santo te lembre dele durante a noite. Esta noite, antes de dormir, faça esta oração. Espírito Santo, intercede por mim. Enche-me com tua paz e guia meu descanso. Entrego minha noite em tuas mãos. Agora, quero que você reforce essa verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Espírito Santo, assuma o controle do meu descanso. Ao fazer isso, você estará declarando que confia em sua presença para dormir em paz. E se ainda não fez, clique em gostei no vídeo. Cada gostei ajuda para que mais pessoas descubram o consolo do Espírito Santo. Mas há algo mais. A história de Jó nos mostra que, mesmo em meio ao sofrimento mais profundo, é possível encontrar descanso em Deus. No próximo tópico, vamos explorar como a fé de Jó o sustentou em suas noites mais sombrias. Jó e sua confiança em Deus em meio ao sofrimento. Você já foi se deitar com o coração partido? Há noites em que a dor é tão grande que parece impossível descansar. A mente não para, as lembranças doem, as lágrimas caem e o sono se torna inalcançável. Se alguém entendia o que é passar noites em agonia, esse alguém foi Jó. Jó perdeu tudo em um só dia. Perdeu suas riquezas, seu gado, sua saúde e, o mais doloroso, seus filhos. De alguém rodeado de bênçãos, passou a estar coberto de chagas, sentado em cinzas, sem entender por que Deus permitira tanto sofrimento. E em sua dor, ele expressou algo que muitos de nós já sentimos. As noites se tornam longas e farto de inquietações até o amanhecer. Jó 7,4. Isso já aconteceu com você? Noites em que a dor não te deixa dormir, em que as horas parecem eternas e o amanhecer nunca chega? Mas aqui está o segredo: Jó nunca deixou de confiar. Apesar de seu sofrimento, Jó não amaldiçoou a Deus. Em meio à sua crise, ele declarou algo assombroso: Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Que declaração de fé em meio à dor! Jó não entendia por que estava sofrendo, mas sabia que seu Redentor tinha a última palavra. E esse é o segredo para dormir em paz, mesmo em meio às provações. Você não precisa entender tudo, só precisa confiar em Deus. Você não precisa ver a solução agora, só precisa saber que Deus está com você. Você não precisa sentir paz na carne, só precisa saber que seu Redentor vive. Deus restaurou Jó e lhe deu um novo começo. A história de Jó não terminou em sofrimento. Deus lhe deu em dobro tudo o que ele havia perdido. E abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Jó 42:12. Se hoje você está passando noites de dor, lembre-se disso. Deus não terminou sua obra em você. O que hoje parece perda, amanhã será testemunho. O choro de hoje será alegria no futuro. Se Jó confiou em seu Redentor, você também pode. Como aplicar a fé de Jó em suas noites difíceis, declare que seu Redentor vive. Mesmo sem ver a solução, diga com fé: Senhor, sei que tu tens o controle. Não deixe que a dor te afaste de Deus. Em vez de se irar contra Deus, aproxime-se mais dele. Creia que a restauração está a caminho. O que hoje parece destruição, amanhã será restauração. Esta noite, antes de dormir, faça esta oração: Senhor, mesmo sem entender tudo, confio em ti. Sei que meu Redentor vive e que tu transformarás minha dor em bênção. Agora, quero que você reforce essa verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Meu Redentor vive e nele descansarei. Ao fazer isso,
você estará declarando que, apesar do sofrimento, confia em Deus para encontrar descanso. E se ainda não fez, clique em gostei no vídeo. Cada gostei é uma forma de ajudar outros a encontrarem descanso em Deus. Mas há algo mais. Davi também viveu noites de angústia, mas aprendeu a confiar em Deus para descansar. No próximo tópico, vamos explorar como a oração noturna de Davi nos ensina a dormir em paz. A oração de Davi à noite. Você já se sentiu cercado de problemas a ponto de não conseguir dormir? Aquelas noites em que a angústia aperta o coração, o medo sussurra mentiras e a incerteza sobre o futuro não te deixa em paz. Davi viveu muitas noites assim, fugindo de inimigos, traído por pessoas próximas, enfrentando guerras e lutas internas. Havia momentos em que, humanamente, ele não tinha motivos para descansar. Mas, em meio a essas crises, Davi nos deixou um segredo poderoso para dormir em paz. Davi aprendeu a confiar em Deus antes de dormir. No Salmo 3:5 ele escreveu: Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Que impressionante! Davi não disse, dormi porque estava tudo bem. Não. Ele dormiu porque sabia que Deus o sustentava. E no Salmo 4:8 ele reafirma esse princípio. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Aqui está a chave. Davi não confiava nas circunstâncias, mas em Deus. Ele não dormia porque não tinha inimigos, mas porque sabia que Deus o protegia. Ele não dormia porque tudo estava resolvido, mas porque sabia que Deus tinha o controle. Como podemos aplicar isso em nossas vidas? Antes de dormir, entregue tudo a Deus. Não leve preocupações para a cama. Diga, Senhor, deixo minhas cargas em tuas mãos. Declare que Deus é seu refúgio. Repita em seu coração, em paz me deito e logo pego no sono, pois só tu, Senhor, me fazes viver seguro. Não permita que o medo roube seu descanso. Quando o medo tentar entrar em sua mente, responda com a palavra de Deus. Esta noite, antes de dormir, faça esta oração. Senhor, assim como Davi, hoje escolho confiar em Ti. Não importa o que eu enfrente, sei que Tu me sustentas. Em paz, me deitarei e dormirei, pois minha vida está em Tuas mãos. Agora quero que você reforce essa verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários, Senhor, em paz me deitarei porque confio em Ti. Ao fazer isso, você estará declarando que hoje decide dormir com a paz que Deus te dá. E se ainda não fez, clique em gostei no vídeo. Cada gostei ajuda para que mais pessoas descubram como confiar em Deus para dormir em paz. Mas há mais para aprender. A Bíblia nos dá outra promessa sobre o descanso em Deus. No próximo tópico, vamos explorar Provérbios 3:24 e como a confiança no Senhor nos livra do temor noturno. Provérbios 3:24. Quando te deitares, não temerás. Quantas vezes você se deitou com medo? Medo do futuro, medo dos problemas, medo do desconhecido. Esse temor que se intensifica na noite, quando tudo está em silêncio e os pensamentos parecem mais fortes. Mas Deus nos deixou uma promessa poderosa. Em Provérbios 3:24 diz, quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Que declaração maravilhosa! Deus não quer que você tenha medo ao dormir. O terror noturno é uma das armas do inimigo para roubar a paz, mas a palavra de Deus nos garante que podemos dormir sem medo e ter um sono agradável. A chave para isso está no versículo anterior, Provérbios 3:23. Então andarás pelo teu caminho seguro e não tropeçará o teu pé. Quando vivemos em obediência e confiança em Deus, o medo vai embora. Não é que os problemas desapareçam na hora, mas aprendemos a descansar em Deus apesar deles. Como aplicar Provérbios 3:24 em nossa vida? Rejeite o medo antes de dormir. Se o medo tenta encher você de ansiedade, declare em voz alta: quando me deito,
não temerei, pois minha confiança está em Deus. Ore pedindo um sono suave. Não durma com o coração inquieto. Peça ao Senhor que encha seu descanso com sua paz. Confie que Deus está no controle. Se Ele sustenta o universo, Ele também sustentará a sua vida. Esta noite, antes de dormir, faça esta oração. Senhor, hoje me deito sem temor, pois sei que Tu cuidas de mim. Meu sono será suave, porque minha confiança está em Ti. Agora quero que você reforce essa verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: deito-me sem temor, pois Deus me guarda. Ao fazer isso, você estará declarando que hoje escolhe confiar em Deus para dormir em paz. E se ainda não fez, clique em gostei no vídeo. Cada gostei ajuda para que mais pessoas descubram como confiar no Senhor para dormir em paz. Mas há algo mais. Jesus nos ensinou que a ansiedade é inimiga da fé e nos deixou um ensinamento fundamental para nos livrarmos dela. No próximo tópico, vamos explorar Mateus 6, 25, 34 e como deixar nossas preocupações nas mãos de Deus. Jesus ensinando sobre não se preocupar. Mateus 6, 25, 34. Alguma vez você perdeu o sono por estar preocupado? Você se deita, mas sua mente continua ativa, girando incessantemente nos problemas do dia. A ansiedade te rouba o descanso, e ao acordar, você se sente exausto. Mas Jesus nos deu uma ordem clara. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos, ansiosos, quanto à vossa vida. Mateus 6, 25. A ansiedade é uma ladrã de paz. Jesus sabia que a preocupação é uma das maiores causas de insônia. Nós nos preocupamos com dinheiro, saúde, trabalho, família. Ficamos ansiosos por coisas que nem sequer podemos controlar. Mas ele nos ensinou uma verdade que pode mudar nossas noites. E qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Mateus 6, 27. Aqui está a chave. A preocupação não resolve nada. A ansiedade não altera o futuro, mas rouba a paz do presente. Deus cuida de você. Jesus nos deu um exemplo belíssimo em Mateus 6, 26. Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Se Deus cuida das aves, como não cuidará de você? Se Ele veste os lírios do campo, como não suprirá suas necessidades? Como deixar a ansiedade nas mãos de Deus? Antes de dormir, entregue suas preocupações a Deus. Não se deite com a mente cheia de ansiedade. Diga ao Senhor: Pai, entrego tudo em Tuas mãos. Lembre-se de que Deus está no controle. Se Ele sustenta o universo, Ele também sustenta sua vida. Foque no presente. Jesus disse em Mateus 6,34, não vos preocupeis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Deus já está no seu futuro. Confie nele e descanse. Esta noite, antes de dormir, faça esta oração. Senhor, hoje decido não me preocupar. Entrego minhas preocupações em Tuas mãos e descanso em Tua paz. Agora, quero que você reforce essa verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: hoje, entrego minha ansiedade a Deus e durmo em paz. Ao fazer isso, você estará declarando que hoje escolhe confiar em Deus, em vez de se preocupar. E se ainda não fez, clique em gostei no vídeo. Cada gostei ajuda para que mais pessoas descubram como deixar a ansiedade nas mãos do Senhor. Mas há algo mais. A oração não apenas nos ajuda a descansar, mas também pode transformar nossas circunstâncias. No próximo tópico, veremos a história de Paulo e Silas na prisão e como a oração noturna os levou a um milagre. Paulo e Silas orando na prisão. Você já se sentiu como se a vida te tivesse trancado em uma prisão? Talvez não seja uma prisão literal, mas há momentos em que você se sente preso. Problemas que não se resolvem, ansiedade que não vai embora, um futuro incerto. E nessas noites escuras, a insônia chega e a paz parece impossível. Paulo e Silas viveram algo semelhante.
Eles foram presos injustamente, espancados e acorrentados em uma prisão escura e fria. Humanamente, não tinham motivos para cantar ou orar, mas o que eles fizeram naquela cela mudou seu destino. Em Atos 16, 25, a Bíblia diz: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os presos os escutavam. Oração e louvor à meia-noite incrível. Eles não estavam reclamando nem lamentando, estavam orando e louvando a Deus. Enquanto outros dormiam, eles decidiram usar a noite para se conectar com o Senhor. E algo surpreendente aconteceu. De repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Atos 16, 26. O poder da oração noturna rompeu as correntes. Deus quer te libertar enquanto você dorme. Muitos dormem acorrentados à preocupação, acorrentados à ansiedade, acorrentados ao medo. Mas se hoje você decidir fazer o que Paulo e Silas fizeram, orar e louvar em sua noite mais escura, Deus trará libertação à sua vida. As correntes que hoje te prendem podem ser quebradas enquanto você descansa na presença de Deus. Como aplicar este ensino na sua vida? Ore antes de dormir, independentemente das circunstâncias. Não deixe que a tristeza ou as preocupações roubem seu tempo com Deus. Cante louvores na sua noite escura. Em vez de reclamar, adore ao Senhor. O louvor muda a atmosfera. Creia que Deus tem poder para romper suas correntes. Nada é impossível para Ele. Se Ele fez isso por Paulo e Silas, pode fazer por você. Esta noite, antes de dormir, faça esta oração. Senhor, mesmo que minha situação pareça difícil, escolho orar e te louvar. Sei que enquanto descanso em Ti, Tu operarás em minha vida. Agora, quero que você reforce essa verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Deus quebrará minhas correntes enquanto descanso nele. Ao fazer isso, você estará declarando que hoje decide confiar no poder de Deus para trazer libertação à sua vida. E se ainda não fez, clique em gostei no vídeo. Cada gostei é uma forma de espalhar essa verdade para outros que precisam descobrir o poder da oração noturna. Mas há algo mais. A Bíblia nos ensina que quando oramos à noite, não apenas recebemos paz, mas também podemos interceder pelos outros. No próximo tópico, vamos explorar a importância da oração de intercessão noturna. A oração de intercessão noturna. Você já acordou no meio da noite com uma sensação estranha no coração? Talvez tenha sentido um impulso de orar, sem saber exatamente por quê. Isso não é acaso. É Deus te chamando para interceder. A noite é um tempo de batalha espiritual na Bíblia. A noite é um momento estratégico no mundo espiritual. Muitos dos grandes eventos e encontros com Deus aconteceram na escuridão. Jacó lutou com o anjo de Deus à noite. Gênesis 32, 24, 30. Deus falou a Samuel enquanto ele dormia. 1 Samuel 3, 1, 10. Jesus orou intensamente em Getsêmani antes de sua crucificação. Lucas 22, 39 e 46. Deus continua chamando pessoas hoje para interceder de madrugada. Em Isaías 62, 6, lemos: Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas. Todo dia e toda noite jamais se calarão. Existem intercessores que Deus desperta na madrugada porque há batalhas que só são vencidas em oração. Jesus intercede por nós dia e noite. Em Hebreus 7, 25, a Bíblia diz: Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus não dorme. Ele intercede constantemente por nós. E muitas vezes, ele nos convida a nos unirmos nessa intercessão. Por que Deus nos chama a orar à noite? Porque existem pessoas que precisam de oração. Às vezes, Deus coloca o nome de alguém em nosso coração. Não ignore. Ore por essa pessoa. Porque a noite é um tempo de ataques espirituais.
Muitos ataques do inimigo acontecem na escuridão, mas a oração anula seus planos, porque Deus quer falar conosco na quietude da noite. Durante o dia, estamos ocupados, mas à noite, nosso espírito pode estar mais sensível à sua voz. Como praticar a intercessão noturna? Se você acordar à noite com um peso no coração, ore. Não ignore esse chamado. Deus te despertou por um motivo. Peça a Deus que te use como intercessor. Diga: Senhor, se alguém precisa de oração esta noite, mostra-me e eu orarei. Tenha um caderno de oração. Anote os nomes das pessoas e causas pelas quais Deus te chama a interceder. Esta noite, antes de dormir, faça esta oração. Senhor, se alguém precisa de oração nesta noite, acorda-me e usa-me como intercessor. Quero fazer parte da tua obra na madrugada. Agora, quero que você reforce essa verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, usa-me como intercessor à noite. Já ao fazer isso, você estará declarando que está disposto a orar por aqueles que precisam. E se ainda não fez, clique em gostei no vídeo. Cada gostei é uma forma de levar este recado a mais pessoas que Deus quer usar como intercessoras. Mas há algo mais. A Bíblia nos mostra que Abraão também foi um homem de fé e confiança em Deus, o que lhe permitiu viver em paz. No próximo tópico, exploraremos como a confiança de Abraão nos ensina a descansar sem temor. A confiança de Abraão em Deus. Você já sentiu que Deus te pede para confiar nele, mas tudo ao seu redor parece incerto? Talvez você esteja esperando uma resposta, um milagre, uma provisão, e a dúvida começa a invadir seu coração. É nessas noites de incerteza que a fé é testada. Abraão foi um homem que aprendeu a confiar em Deus, mesmo quando não tinha todas as respostas. Deus chamou Abraão a confiar no invisível. Em Gênesis 12:1, Deus disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus não deu a ele um mapa, não disse exatamente para onde ele iria, apenas pediu que confiasse. Como você reagiria se Deus pedisse algo assim? Você conseguiria dormir em paz sem saber exatamente qual será o próximo passo? Abraão conseguiu. Sua fé foi testada na espera. Deus lhe prometeu um filho, mas anos e anos se passaram. As circunstâncias pareciam impossíveis, mas Abraão continuou crendo. Em Romanos 4:20-21, a Bíblia diz: E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Aqui está o segredo. Abraão dormia tranquilo porque sabia que Deus cumpre o que promete. Como aplicar a fé de Abraão ao seu descanso? Creia que Deus tem o controle, mesmo que você não veja. Você não precisa saber todos os detalhes. Basta confiar no Deus que sabe. Descanse em suas promessas. Se Deus te deu uma palavra, Ele a cumprirá no tempo perfeito. Não deixe a dúvida roubar sua paz. A fé de Abraão o fez perseverar sem se angustiar. Faça o mesmo antes de dormir. Esta noite, antes de dormir, faça esta oração. Senhor, hoje escolho confiar em Ti como Abraão. Não importa quanto tempo leve a resposta, sei que Tu cumprirás Tua promessa e descansarei em Tua fidelidade. Agora quero que você reforce essa verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: confio em Deus como Abraão e durmo em paz. Ao fazer isso, você estará declarando que hoje decide ter uma fé que descansa no Senhor. E se ainda não fez, clique em gostei no vídeo. Cada gostei ajuda para que mais pessoas aprendam a confiar em Deus como Abraão. Mas há mais. Na Bíblia, há um salmo que nos mostra Deus como nosso pastor, aquele que nos conduz a um descanso seguro. No próximo tópico, vamos explorar o Salmo 23 e como podemos dormir em paz sabendo que o Senhor é nosso pastor. O Salmo 23 e o descanso no bom pastor. Você já sentiu que a vida é uma batalha constante?
Dias cheios de preocupações, cargas pesadas, responsabilidades esmagadoras. E quando a noite chega, em vez de descansar, sua mente continua trabalhando, repassando problemas e buscando soluções. Mas em meio a tudo isso, Deus nos deu uma promessa de descanso. No Salmo 23, 1 e 2, Davi escreveu: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Que imagem tão bela! Deus não quer apenas nos salvar. Ele também quer que descansemos. Descanso na presença do pastor Davi, que foi pastor antes de ser rei, entendia algo crucial. As ovelhas só descansam quando confiam em seu pastor. Se a ovelha tem medo, ela não dorme. Se sente que está em perigo, permanece inquieta. Se afasta do pastor, perde-se na ansiedade. O mesmo acontece conosco. Se queremos dormir em paz, precisamos lembrar que Deus é nosso pastor. No Salmo 23, 4, Davi também disse: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aqui está o segredo. A paz não vem da ausência de problemas, mas da presença do pastor. Como aplicar o Salmo 23 ao seu descanso? Declare que Deus é seu pastor antes de dormir. Em vez de se deitar com medo ou preocupação, declare em voz alta: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Confie que Deus provê e protege. As ovelhas não se preocupam com comida ou perigo. O pastor cuida delas. Descanse no amor de Deus. Não importa o que você esteja enfrentando, Ele te levará a águas tranquilas. Esta noite, antes de dormir, faça esta oração. Senhor, hoje descanso em Ti, meu bom pastor. Sei que cuidas de mim e que nada me faltará. Dormirei em paz, porque minha vida está em Tuas mãos. Agora, quero que você reforce essa verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: O Senhor é meu pastor, e nele descanso. Ao fazer isso, você estará declarando que hoje decide confiar em Deus para encontrar o verdadeiro descanso. E se ainda não fez, clique em gostei no vídeo. Cada gostei ajuda para que mais pessoas descubram que podem dormir em paz sob os cuidados do bom pastor. Mas há algo mais. Jesus também nos ensinou que o descanso físico está conectado à nossa comunhão com Deus. No próximo tópico, vamos explorar como Jesus madrugava para orar e como isso fortalecia o seu descanso. O exemplo de Jesus acordando cedo para orar. Você já acordou se sentindo ainda cansado? Você dorme, mas não descansa de verdade. Seu corpo até repousa, mas sua mente permanece inquieta. Será que o verdadeiro descanso não depende apenas de quanto você dorme, mas de como você começa o dia? Jesus nos deixou um modelo poderoso. Jesus orava antes de o sol nascer. Em Marcos 1,35, a Bíblia diz algo impressionante sobre a rotina de Jesus. Levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Pense nisso. Jesus, o Filho de Deus, considerava essencial começar o dia em oração. Ele poderia ter dormido mais. Poderia ter usado esse tempo para outras tarefas, mas decidiu buscar o Pai antes de qualquer coisa. A oração da manhã traz paz à noite. Aqui há um princípio espiritual poderoso. Quando você começa o dia com Deus, termina o dia em paz. Se você acorda com ansiedade, é provável que se deite com ansiedade. Se inicia o dia sem buscar a Deus, é mais difícil encontrar descanso à noite. Jesus sabia que a verdadeira paz não começa à noite, mas de manhã. Como seguir o exemplo de Jesus? Acorde com gratidão e oração. Em vez de começar o dia com preocupações, comece com Deus. Entregue seu dia antes que comece. Diga ao Senhor: Pai, tudo o que eu fizer hoje está em Tuas mãos. Acredite que a comunhão com Deus trará um descanso verdadeiro. Se você enche sua manhã com a presença dEle, sua noite será cheia de paz. Esta noite, antes de dormir, faça esta oração: Senhor, quero seguir o exemplo de Jesus.
Ajuda-me a te buscar todas as manhãs, para que minhas noites sejam cheias de paz e descanso em ti. Agora, quero que você reforce essa verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: buscarei a Deus pela manhã e descansarei em sua paz. Ao fazer isso, você estará declarando que decide começar cada dia com Deus para dormir em sua paz. E se ainda não fez, clique em gostei no vídeo. Cada gostei ajuda para que mais pessoas descubram que o verdadeiro descanso começa com Deus. Mas há algo mais. Jesus também nos ensinou que Ele é o único que pode dar verdadeiro descanso à alma. No próximo tópico, vamos explorar Mateus 11, 28, 30 e como Jesus nos convida a descansar nele. O descanso da alma em Deus. Mateus 11, 28, 30. Você já sentiu um cansaço que vai além do físico? Não é apenas exaustão do corpo, mas da alma. Um peso interior que rouba a paz, a energia e a alegria. Jesus conhece esse cansaço. E Ele nos deixou um convite poderoso. Em Mateus 11, 28, 30 diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O descanso que só Jesus pode dar. O problema nem sempre é o sono, mas o peso que carregamos. Cargas emocionais, preocupações financeiras, dores por feridas do passado, ansiedade pelo futuro. Mas Jesus diz que há outra forma de viver, descansando nele. Como podemos receber esse descanso? Vá a Jesus em oração todas as noites. Não carregue sozinho suas preocupações. Entregue tudo a Ele antes de dormir. Tome o jugo dele em vez do seu. Um jugo é o que guia os bois. Jesus quer te guiar, não para te cansar, mas para aliviar. Aprenda da mansidão e humildade dele. A ansiedade surge quando queremos controlar tudo. Jesus nos ensina a confiar no Pai. Se você seguir esse princípio, experimentará um descanso profundo, não só no seu corpo, mas na sua alma. Esta noite, antes de dormir, faça esta oração. Jesus, hoje deixo minhas cargas em tuas mãos. Aproximo-me de ti para encontrar descanso, não apenas para meu corpo, mas para minha alma. Agora quero que você reforce essa verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Jesus é meu descanso e deixo minhas cargas nele. Ao fazer isso, você estará declarando que hoje escolhe viver sem cargas desnecessárias. E se ainda não fez, clique em gostei no vídeo. Cada gostei ajuda a que mais pessoas descubram que o verdadeiro descanso só se encontra em Jesus. Mas há algo mais. Jesus também nos ensinou que o louvor tem poder para trazer paz e descanso ao coração. No próximo tópico, veremos como o poder do louvor antes de dormir pode transformar nossas noites. O poder do louvor antes de dormir. Você já se deitou com o coração inquieto, mas ao começar a adorar a Deus, sentiu paz? Há algo sobrenatural no louvor. É mais do que cantar. É uma arma espiritual que rompe correntes, expulsa a ansiedade e nos enche da presença de Deus. No Salmo 42, 8, Davi disse: Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite o seu cântico estará comigo. O louvor muda a atmosfera. A Bíblia nos mostra que o louvor tem poder para transformar momentos de angústia em momentos de paz. Paulo e Silas louvaram na prisão e as portas se abriram. Atos 16, 25, 26. O rei Saul era atormentado por um espírito maligno, mas quando Davi tocava a harpa, ele encontrava alívio. 1 Samuel 16, 23. O louvor não apenas muda o seu estado de ânimo, muda a atmosfera espiritual. Como o louvor pode te ajudar a dormir em paz? Cante ou ouça louvores antes de dormir. Não deixe que sua última atividade do dia seja a preocupação.
Encha seu quarto de adoração. Use o louvor como um ato de guerra espiritual. Se você sente medo ou ansiedade à noite, comece a louvar a Deus. A escuridão não resiste à luz da presença dele. Declare com sua boca quem Deus é. Diga ao Senhor: Tu és minha paz, meu refúgio e meu descanso. Quando você adora a Deus antes de dormir, está dizendo à sua alma: Não importa o que aconteça, minha confiança está no Senhor. Esta noite, antes de dormir, ouça ou cante um louvor e faça esta oração: Senhor, hoje escolho te adorar em meio a qualquer circunstância. Encherei minha noite com teu cântico e descansarei em tua paz. Agora, quero que você reforce essa verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: o louvor enche minha noite de paz. Ao fazer isso, você estará declarando que hoje escolhe a adoração como sua arma contra a ansiedade. E se ainda não fez, clique em gostei no vídeo. Cada gostei ajuda para que mais pessoas descubram o poder do louvor antes de dormir. Mas ainda há mais. Na Bíblia vemos que mesmo nos momentos mais desesperadores, a oração de alguém podia mudar seu destino. No próximo tópico, exploraremos a história de Jonas no ventre do peixe e como sua oração o levou da desesperança à esperança. Jonas no ventre do peixe e sua oração. Você já se sentiu preso em uma situação sem saída? Tudo parece escuro, sem escape, e você pensa que Deus não te ouve mais. Foi assim que Jonas se sentiu dentro do ventre do grande peixe. Depois de desobedecer a Deus e tentar fugir de seu chamado, Jonas foi engolido por um peixe gigante e passou 3 dias e 3 noites na escuridão. Mas, nesse lugar, ele fez a única coisa que podia: orou. Em Jonas 2:1-2 diz: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Incrível! Jonas estava no ponto mais baixo de sua vida, mas mesmo ali, Deus o ouviu. Não importa quão escura seja sua noite, Deus te ouve. Jonas poderia ter perdido a esperança, mas em vez disso, levantou sua voz e clamou a Deus. Não importava a escuridão à sua volta. Não importava que a situação parecesse impossível. Deus o ouviu e preparou sua libertação. Em Jonas 2:10, a Bíblia diz: Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra. A oração pode mudar sua noite escura. Talvez hoje você se sinta preso em uma situação difícil. Talvez o medo, a ansiedade ou a dor te mantenham em um ventre de peixe. Mas há esperança. Se você clamar a Deus na sua angústia, Ele ouvirá e te tirará desse lugar. Como aplicar esta história em sua vida? Ore, não importa quão escura pareça a sua situação. Não acredite na mentira de que Deus não te ouve. Ele sempre está atento ao seu clamor. Creia que Deus tem uma saída para você. Assim como preparou a libertação de Jonas, Ele tem a resposta para o seu problema. Não fique na desesperança. Deus ainda não terminou com você. Ele tem planos maiores do que você imagina. Esta noite, antes de dormir, faça esta oração. Senhor, mesmo que minha situação pareça impossível, sei que me ouves. Clamo a ti na minha angústia e creio que tu me libertarás. Agora, quero que você reforce essa verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Deus me ouve mesmo na minha noite escura. Ao fazer isso, você estará declarando que confia no poder de Deus para te tirar de qualquer situação. E se ainda não fez, clique em gostei no vídeo. Cada gostei ajuda para que mais pessoas descubram que Deus as ouve, não importa onde estejam. Mas há algo mais. Uma das razões pelas quais muitas pessoas não conseguem dormir em paz é porque há feridas em seu coração que ainda não foram curadas. No próximo tópico, vamos explorar a importância de perdoar antes de dormir e como isso pode trazer descanso à alma. A importância de perdoar antes de dormir.
Você já foi se deitar com o coração cheio de rancor, noites em que você fica rolando na cama, revivendo discussões, lembrando ofensas, sentindo o peso da amargura no peito? O ressentimento rouba a paz. Mas Jesus nos ensinou algo essencial sobre isso. Em Mateus 6, 14 e 15 ele disse: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. O perdão é um ato de libertação. Muitas vezes pensamos que o perdão é um presente que damos a quem nos feriu, mas na verdade é um presente que damos a nós mesmos. Não perdoar nos mantém presos ao passado. Enche-nos de ira, tristeza e dor. Impede-nos de descansar em paz. O ressentimento é como um veneno que bebemos esperando que afete o outro. Mas a única pessoa que sofre com a falta de perdão somos nós mesmos. Não durma com ira no coração. Em Efésios 4:26, a Bíblia nos alerta: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso significa que não devemos dormir com o coração cheio de rancor. Se hoje alguém te magoou, decida soltar essa carga antes de dormir. Não porque a outra pessoa mereça, mas porque você merece dormir em paz. Como aplicar o perdão? Antes de dormir, ore pela pessoa que te feriu. Jesus nos mandou orar por aqueles que nos maldizem e perseguem. Mateus 5,44. Declare em voz alta que decide perdoar. Não importa se ainda dói. O perdão não é um sentimento, é uma escolha. Peça a Deus que cure seu coração. Perdoar não é esquecer, mas abrir mão do direito de vingança. Esta noite, antes de dormir, faça esta oração: Senhor, hoje decido perdoar. Não quero que a amargura roube meu descanso. Solto essa carga e a deixo em tuas mãos. Agora, quero que você reforce essa verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Hoje decido perdoar e descansar em paz. Ao fazer isso, você estará declarando que o ressentimento não terá poder sobre sua vida. E se ainda não fez, clique em gostei no vídeo. Cada gostei ajuda para que mais pessoas descubram que o perdão é essencial para dormir em paz. Mas há algo mais. A Bíblia nos dá mais uma promessa sobre o descanso dos que vivem em obediência a Deus. No próximo tópico, vamos explorar Eclesiastes 5:12 e como uma vida de integridade nos permite dormir sem temor. Eclesiastes 5:12. Doce é o sono do trabalhador. Você já sentiu que, mesmo estando exausto, não consegue dormir em paz? Você trabalha, se esforça, faz o melhor que pode para seguir em frente, mas quando chega a noite, o sono simplesmente não vem. A Bíblia nos dá uma chave poderosa para um sono restaurador. Em Eclesiastes 5:12 diz: Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Aqui há um princípio espiritual profundo. O descanso não vem da riqueza, mas do esforço justo e da confiança em Deus. O trabalho honesto traz paz. A ambição desmedida traz ansiedade. Salomão, o autor de Eclesiastes, entendeu que a paz não está na quantidade de bens que possuímos, mas na forma como vivemos. Quem trabalha com integridade dorme tranquilo. Quem vive numa ambição desenfreada nunca está satisfeito. Muitas pessoas sofrem de insônia porque seu coração está inquieto, não por falta de cansaço físico, mas por uma vida cheia de preocupações e cobiças. Como ter um sono doce, segundo a Bíblia. Trabalhe com esforço, mas sem ansiedade. Deus quer que sejamos diligentes, mas que confiemos nele como nosso provedor. Não coloque sua confiança no dinheiro, mas em Deus. A riqueza não garante paz, mas a dependência de Deus sim. Descanse sabendo que você fez sua parte. Se hoje você deu o seu melhor, confie que Deus fará o restante. Esta noite, antes de dormir, faça esta oração: Senhor, hoje descanso em Ti. Não vou me preocupar com o que não posso controlar.
Trabalhei com esforço e confio que tu proverás tudo o que eu preciso. Agora, quero que você reforce essa verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: doce será meu sono, porque confio em Deus. Ao fazer isso, você estará declarando que hoje escolhe o descanso que vem de viver em integridade e dependência do Senhor. E se ainda não fez, clique em gostei no vídeo. Cada gostei ajuda para que mais pessoas descubram como confiar em Deus para dormir em paz. Mas há algo mais. A Bíblia nos mostra que Deus pode falar conosco até mesmo enquanto dormimos. No próximo tópico, exploraremos o sonho de Jacó e como Deus se manifestou em seu descanso. O sonho de Jacó e a escada para o céu. Você sabia que Deus pode falar com você enquanto dorme? Às vezes, pensamos que a oração acontece apenas quando estamos acordados, mas a Bíblia mostra que Deus pode se revelar até mesmo em nossos sonhos. Isso aconteceu com Jacó. Depois de enganar seu irmão Esaú, Jacó precisou fugir para salvar a vida. Ele estava sozinho, no deserto, sem lar, sem segurança e sem saber o que o futuro lhe reservava. Mas em meio à sua incerteza, Deus falou com ele em um sonho. Em Gênesis 28, 12 e 13 diz: E sonhou, exposta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. Incrível. Jacó se deitou como um fugitivo, mas acordou com uma promessa. Foi dormir com incerteza, mas despertou com segurança. Deus pode falar com você em seu descanso. Este texto nos ensina algo importante. Deus não está limitado ao nosso tempo de vigília. Se Ele quiser falar com você, pode fazê-lo até enquanto você dorme. Muitos momentos marcantes na Bíblia aconteceram em sonhos. Deus falou com José em sonhos, Gênesis 37, 5, 9. Deus avisou os magos do Oriente em um sonho, Mateus 2, 12. Deus confirmou seu plano a José, esposo de Maria, em um sonho, Mateus 1, 20. Se Deus fez isso com eles, também pode fazer com você. Como se preparar para ouvir Deus? Enquanto dorme, antes de dormir, peça a Deus que fale com você. Diga: Senhor, se tens algo a me mostrar, fala comigo durante meu descanso. Descanse com a expectativa de que Deus está próximo. Ele cuida de você e sua presença está contigo. Se tiver um sonho que pareça vir de Deus, anote. Às vezes ele dá instruções, avisos ou confirmações em sonhos. Esta noite, antes de dormir, faça esta oração. Senhor, assim como falaste com Jacó em seu sonho, peço que fales comigo. Quero descansar em tua presença e receber tua direção em minha vida. Agora quero que você reforce essa verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, se quiseres falar comigo, estou pronto para ouvir. Ao fazer isso, você estará abrindo seu coração à possibilidade de Deus te falar mesmo em seu descanso. E se ainda não fez, clique em gostei no vídeo. Cada gostei ajuda para que mais pessoas descubram que Deus pode falar até mesmo durante o sono. Mas há algo mais. A Bíblia nos ensina que a oração noturna não apenas nos traz paz, mas também pode abençoar nossa família. No próximo tópico, veremos a oração de Moisés pelo povo e como orar pelos nossos antes de dormir. A oração de Moisés pelo povo. Você já sentiu uma carga em seu coração pela sua família enquanto tenta dormir? Talvez você se preocupe com o bem-estar deles, saúde, relacionamento com Deus. O amor nos leva a interceder por aqueles que amamos. Moisés entendia bem isso. Ele foi um líder, mas também um intercessor. Repetidas vezes orou pelo povo de Israel, mesmo quando eles não mereciam. Em Números 6, 24 e 26, Moisés pronunciou uma bênção especial sobre o povo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que oração poderosa!
Deus quer que oremos por nossa família antes de dormir. Assim como Moisés intercedeu por Israel, você pode interceder por sua família. Quando você ora pelos seus, você os cobre espiritualmente. Você os entrega nas mãos de Deus. Você declara bênção sobre a vida deles, como orar pela sua família. Antes de dormir, abençoe-os com suas palavras. Não importa se estão perto ou longe, declare bênção sobre eles. Peça proteção e direção para suas vidas. Diga a Deus: Senhor, guarda minha família esta noite e guia-os em teu caminho. Entregue suas cargas a Deus. Se alguém da sua família está enfrentando dificuldades, interceda por ele. Esta noite, antes de dormir, faça esta oração. Senhor, assim como Moisés intercedeu pelo teu povo, hoje oro pela minha família. Abençoa-os, guarda-os e enche-os com tua paz. Agora, quero que você reforce essa verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: hoje oro pela minha família e a entrego nas mãos de Deus. Ao fazer isso, você estará declarando que decide interceder pelos seus a cada noite. E se ainda não fez, clique em gostei no vídeo. Cada gostei ajuda a que mais pessoas descubram o poder de interceder pela família. Mas há algo mais. Jesus nos deixou uma promessa poderosa. Ele nunca nos deixará sozinhos. No próximo tópico, vamos explorar João 14:18 e como lembrar dessa verdade nos ajuda a dormir em paz. A promessa de Jesus: não vos deixarei órfãos. Você já sentiu solidão à noite? Às vezes, quando tudo está em silêncio, os pensamentos mais profundos aparecem. As dúvidas, as lembranças dolorosas, o medo do futuro. E nesses momentos, você pode sentir que está completamente só. Mas Jesus nos deixou uma promessa poderosa em João 14:18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Que palavras cheias de amor! Jesus nos garante que, independentemente de como nos sentimos, Ele está conosco. Você nunca está sozinho em suas noites difíceis. Quando Jesus disse isso, Ele estava preparando seus discípulos para a sua partida. Sabia que eles se sentiriam abandonados, mas Ele garantiu que enviaria o Espírito Santo para estar com eles sempre. Em João 14:16-17, Ele disse: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da Verdade. Isso significa que, em cada noite de angústia, em cada momento de solidão, o Espírito Santo está com você. Como lembrar dessa verdade antes de dormir, declare que você não está sozinho. Mesmo que suas emoções digam o contrário, afirme com fé que Jesus está com você. Fale com o Espírito Santo antes de dormir. Ele é seu consolador. Conte-lhe o que sente e receba sua paz. Lembre-se de que Deus te guarda mesmo enquanto dorme. O Senhor vela por você. Você pode dormir tranquilo. Esta noite, antes de dormir, faça esta oração. Senhor, obrigado porque nunca me deixas só. Hoje descanso em tua promessa e confio que estás comigo sempre. Agora quero que você reforce essa verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: Jesus nunca me deixa só, nele descanso. Ao fazer isso, você estará declarando que a presença dele é suficiente para te dar paz. E se ainda não fez, clique em gostei no vídeo. Cada gostei ajuda para que mais pessoas descubram que nunca estão sozinhas em Deus. Mas há algo mais. A paz de Deus não apenas nos acompanha à noite, mas é um refúgio constante em nossa vida. No próximo tópico, vamos explorar como a paz de Deus é um abrigo na noite e como confiar nela nos dá verdadeiro descanso. A paz de Deus como um refúgio na noite. Onde você busca refúgio quando as preocupações te atacam à noite? Muitos procuram distrações na televisão, no celular ou no barulho do mundo. Mas a verdadeira paz só se encontra em Deus. Em Filipenses 4:7 a Bíblia diz: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus é um escudo protetor.
Você já notou que as preocupações parecem maiores à noite? Durante o dia, as ocupações nos distraem, mas na escuridão a mente se enche de dúvidas e temores. Mas Deus nos deu uma promessa. Sua paz guardará nossos corações e pensamentos. Não diz que os problemas vão sumir imediatamente, mas sua paz nos protege do medo e da ansiedade. Não diz que tudo fará sentido agora, mas sua paz é maior do que nosso entendimento. Como fazer da paz de Deus seu refúgio noturno? Antes de dormir, entregue suas preocupações a Deus. Diga: Senhor, coloco meu coração e meus pensamentos em tuas mãos. Declare que a paz de Deus é maior que qualquer temor. Lembre-se de Filipenses 4:7 e repita-o em seu coração. Descanse sabendo que Deus está no controle. Se Ele sustenta o universo, também sustenta você. Esta noite, antes de dormir, faça esta oração. Senhor, hoje encontro refúgio em Tua paz. Guarda-me em Tua presença e enche meu coração de descanso em Ti. Agora, quero que você reforce essa verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: a paz de Deus é meu refúgio na noite. Ao fazer isso, você estará declarando que confia em Deus para ter um descanso verdadeiro. E se ainda não fez, clique em gostei no vídeo. Cada gostei ajuda para que mais pessoas descubram o refúgio na paz de Deus. Mas há algo mais. Para viver essa paz constantemente, precisamos aprender a desenvolver uma rotina de oração noturna. No próximo tópico, vamos explorar como estabelecer hábitos espirituais que nos ajudem a descansar em Deus todas as noites. Como estabelecer uma rotina de oração noturna? Você já percebeu que muitas vezes terminamos o dia sem falar com Deus? Acordamos com pressa, passamos o dia correndo de um lado para o outro e quando chega a noite, caímos na cama exaustos, sem ter dedicado nenhum momento para estar em sua presença. Mas a oração noturna é fundamental para termos paz no descanso. No Salmo 63:6, Davi disse: Quando me lembrar de Ti no meu leito, quando meditar em Ti nas vigílias da noite. A oração noturna nos prepara para um descanso profundo. Orar antes de dormir não é só um costume religioso, é uma conexão com Deus que transforma nossa paz. Ajuda-nos a entregar nossas preocupações, lembra-nos de que não estamos sozinhos, enche-nos de gratidão e fé antes de fecharmos os olhos. Como estabelecer uma rotina de oração noturna? Reserve alguns minutos antes de dormir para orar. Não importa o quão cansado você esteja, faça da oração sua última conversa do dia. Inclua gratidão em sua oração. Não apenas peça, mas agradeça a Deus por tudo o que Ele fez. Entregue suas preocupações e planos nas mãos dele. Diga: Senhor, esta noite deixo minhas cargas contigo e descanso em tua paz. Leia um versículo antes de se deitar. A palavra de Deus encherá sua mente de fé em vez de ansiedade. Declare em voz alta que Deus cuida de você. Diga à sua alma: em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes viver seguro. Salmo 4:8. Esta noite, antes de dormir, faça esta oração. Senhor, hoje estabeleço uma rotina de oração antes de dormir. Quero encerrar cada dia em Tua presença e acordar renovado em Tua paz. Agora, quero que você reforce essa verdade com um ato de fé. Escreva nos comentários: cada noite falarei com Deus antes de dormir. Ao fazer isso, você estará declarando que hoje decide tornar a oração noturna um hábito em sua vida. E se ainda não o fez, clique em gostei no vídeo. Cada gostei ajuda para que mais pessoas descubram o poder da oração antes de dormir. Mas há algo mais. Aprendemos juntos princípios poderosos sobre o descanso em Deus. E agora é hora de encerrar com uma grande reflexão final. No próximo tópico, concluiremos este estudo com uma mensagem especial e um chamado à ação. Encerramento e chamado à ação. Se você chegou até aqui, eu quero te parabenizar.
Poucas pessoas têm a disciplina e o desejo de se aprofundar na palavra de Deus, como você fez hoje. Isso mostra que em seu coração existe um anseio genuíno de viver na paz de Cristo. Hoje, descobrimos juntos o segredo de Jesus para dormir em paz. Aprendemos que a oração noturna é essencial para o descanso da alma. Podemos confiar em Deus em qualquer circunstância, assim como Davi, Jó, Daniel e Paulo confiaram. O próprio Jesus nos ensinou a entregar nossas cargas antes de dormir. O perdão, a gratidão e o louvor antes de dormir transformam nossas noites. Deus pode falar conosco em sonhos, nos guiar e nos dar sua paz. Um último desafio para você. Agora que você recebeu este conhecimento, há duas opções: ignorar esta mensagem e continuar vivendo noites de ansiedade e preocupação. Colocar em prática cada ensinamento e começar a experimentar um descanso profundo em Deus. A decisão é sua. Mas se você chegou até aqui, acredito que você seja uma das pessoas que Deus escolheu para viver em sua paz. Seu compromisso com Deus. Hoje, se esta mensagem impactou sua vida, quero que você faça algo especial. Escreva nos comentários: cheguei até o final porque desejo aprender a descansar em Deus. Isso será um testemunho de que Deus está agindo em sua vida e também motivará outras pessoas a se comprometerem com sua fé. Compartilhe este vídeo com alguém que precise. Não guarde esta mensagem só para você. Há muitas pessoas sofrendo com insônia, ansiedade e medo. Você pode ser o instrumento que Deus use para levar-lhes paz. Clique em gostei e inscreva-se no canal. Isso não é só para apoiar o conteúdo. Sempre que você interage com este tipo de vídeo, o YouTube o mostra para mais pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Um último momento com Deus. Antes de encerrar este vídeo, convido você a ficar em silêncio por alguns segundos. Use este momento para agradecer a Deus e entregar-lhe qualquer carga que ainda esteja em seu coração. Não pause este vídeo até o final. Permita que esta mensagem complete sua obra em você. Hoje, sua vida mudou. Hoje, você conheceu o segredo de Jesus para dormir em paz. Hoje, você inicia uma nova etapa de descanso na presença de Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e te conceda um descanso profundo em seu amor.